12. 1974. Volkeimer. O apartamento de Frank Volkeimer, no terceiro andar de um prédio sem elevador nos subúrbios de Pforzheim, na Alemanha Ocidental, possui 3 janelas. Um único outdoor, montado na cornija do edifício do outro lado da rua, domina a visão, ou sua superfície brilha a 3 metros de distância da vidraça. Exibe carnes processadas, cortes frios tão altos quanto Volkeimer, vermelhos e rosados, cinzentos nas extremidades, decorados com ramos de salsa do tamanho de arbustos. De noite, os 4 sombrios refletores elétricos do outdoor banham o apartamento, emitindo uma luminosidade estranha. Ele está com 51 anos de idade. A chuva de abril cai obliquamente pelos refletores do outdoor, a televisão de Volkeimer tremula uma luz azul e ele se curva, como de hábito, quando passa embaixo da porta entre a cozinha e o cômodo principal. Não há nenhuma criança, nenhum animal de estimação, nenhuma planta, poucos livros nas estantes. Apenas uma mesa de jogos, um colchão e uma única poltrona onde ele está sentado agora em frente à televisão, uma jarra de biscoitos amanteigados no colo. Come um após o outro, todos os discos florais, depois os que têm o formato de pretzels, e finalmente, os trevos. Na televisão, um cavalo negro ajuda a libertar um homem preso sob uma árvore caída. Volkeimer instala e conserta antenas de TV em telhados. Todas as manhãs, ele veste um macacão azul, desbotado nos pontos onde fica esticado por causa dos ombros enormes, curto demais em volta dos tornozelos, e anda até o trabalho com suas grandes botas pretas. Por ser forte o suficiente para carregar sozinho a grande escada de extensão, e talvez também porque ele raramente fala, Volkeimer responde a maioria das chamadas sozinho. As pessoas telefonam para o escritório central a fim de requerer uma instalação ou de reclamar sobre fantasmas na imagem, interferências, pássaros nos fios, e lá vai Volkeimer. Ele une cabos partidos ou retira um ninho de pássaro de uma haste de apoio ou eleva uma antena em um suporte. Apenas nos dias mais frios e com muito vento é que ele se sente em casa em Pforzheim. Volkeimer gosta de sentir o ar deslizando embaixo da gola do macacão, gosta de ver a luz clareando com o vento, os morros distantes salpicados de neve, as árvores da cidade, todas plantadas nos anos após a guerra, todas da mesma idade, brilhando com o gelo. Nas tardes de inverno, ele se movimenta entre as antenas como um marinheiro mexendo nos cordames. Na luz azul da tarde, consegue observar as pessoas nas ruas, correndo para casa, e às vezes gaivotas planam por perto, branco contra negro. O leve e seguro peso das ferramentas no cinto, o cheiro da chuva intermitente e a luminosidade cristalina das nuvens no entardecer, essas são as únicas vezes em que Volkeimer se aproxima da completude. Porém, na maioria dos dias, principalmente nos quentes, a vida o exaure, o trânsito cada vez pior, as pichações e a política da empresa, todos se lamuriando por causa de bônus, benefícios, serões. Às vezes, no lento calor do verão, bem antes do amanhecer, Volkeimer caminha no deslumbramento desarmônico das luzes dos outdoors e sente a solidão em si como uma doença. Vê as altas fileiras de pinheiros balançando com uma tempestade, escuta seus corações de madeira gemerem. Vê o chão de terra da sua casa na infância e a luz do alvorecer permeando o bosque. Em outras ocasiões, é assombrado pelos olhos dos homens que estão prestes a morrer, e os mata mais uma vez. Homens mortos em Lodz. Homens mortos em Lublin. Homens mortos em Radom. Homens mortos na Cracóvia. Chuva nas janelas, chuva no telhado. Antes de ir para a cama, Volkeimer desce 3 lances de escada até o átrio e verifica a correspondência. Ele não checa a correspondência há mais de uma semana, e, entre 2 panfletos, um cheque de pagamento e uma única conta, está um pequeno pacote de uma organização de veteranos localizada em Berlim Ocidental. Carrega a correspondência para cima e abre o pacote. 3 objetos diferentes foram fotografados contra o mesmo fundo branco, cartões cuidadosamente numerados presos ao lado de cada um. 14 de 6.962, uma bolsa de soldado de lona com 2 alças acolchoadas. 14 de 6.963, uma pequena casa de maquete, feita de madeira, parcialmente quebrada. 14 de 6.964, um caderno retangular com uma capa macia e uma única palavra na frente, infragem. A casa ele não reconhece, e a bolsa pode ter sido de qualquer soldado, mas imediatamente se lembra do caderno. WP grafado em tinta no canto de baixo. Volkeimer coloca 2 dedos na fotografia como se pudesse puxar o caderno e folhear suas páginas. Ele era apenas um garoto. Todos eles eram. Mesmo o maior deles. A carta explica que a organização está tentando entregar itens para os parentes próximos dos soldados mortos cujos nomes se perderam. A equipe da organização acredita que ele, segundo o sargento Frank Volkeimer, serviu como oficial de uma unidade que incluía o dono dessa bolsa, uma bolsa que foi encontrada em um campo de triagem de prisioneiros de guerra do Exército dos Estados Unidos em Bernay, França, no ano de 1944. Ele sabe a quem pertenceram esses itens?
Volkeimer coloca as fotografias na mesa e fica de pé com as grandes mãos jogadas do lado. Ele ouve eixos de rodas sacudindo, canos de descarga roncando, chuva no teto do caminhão do rádio. Nuvens de mosquitos zumbindo. A marcha de botas de cano alto e os gritos a altos brados de garotos. Estática, depois as armas. Mas é decente deixar o homem lá fora daquele jeito? Mesmo depois de estar morto? O que você poderia ser? Ele era pequeno. Tinha cabelos brancos e orelhas pontudas. Abotoava o colarinho do casaco no pescoço quando estava com frio e enfiava as mãos por dentro das mangas. Volkeimer sabe a quem pertenciam esses itens. Jutta Vet ensina álgebra para o 6º ano em Essen em números inteiros, probabilidade, parábolas. Todos os dias ela usa o mesmo tipo de roupa, calça social preta com uma blusa de nylon, alternadamente bege, cinza chumbo ou azul claro. Ocasionalmente amarelo canário, se ela estiver se sentindo livre. Sua pele é leitosa e seu cabelo permanece branco como papel. O marido de Jutta, Albert, é um contador gentil e lento, com sinais de calvície, cuja grande paixão é pôr para funcionar miniaturas de trens de ferro que mantém no porão. Por muito tempo, Jutta acreditou que não pudesse engravidar, e então um dia, quando ela tinha 37 anos, aconteceu. O filho deles, Max, tem 6 anos, gosta de lama, cães e perguntas às quais ninguém consegue responder. Mais do que qualquer coisa, Max gosta de fazer dobraduras de papel de complicados modelos de aviões. Ele volta da escola, se ajoelha no chão da cozinha e fabrica avião após avião com uma devoção inabalável, quase assustadora, avaliando diferentes pontas de asas, caudas, tipos de bico, adora principalmente manusear o papel, a transformação de algo plano em algo que pode voar. Em uma quinta-feira à tarde, no começo de junho, o ano escolar quase no final, eles vão a uma piscina pública. Nuvens cor-de-ardosa encobrem o céu, as crianças gritam na parte rasa, os pais conversam, leem revistas ou cochilam nas cadeiras, e tudo transcorre com normalidade. Albert está parado no balcão da lanchonete usando uma sunga, com sua pequena toalha enrolada nas costas largas, e contempla a variedade de sorvetes. Max nada desajeitadamente, lançando um braço para frente e depois o outro, de tempos em tempos olha para cima a fim de se certificar de que a mãe o está observando. Quando ele termina, se envolve em uma toalha e sobe em uma cadeira ao lado dela. Max é atarracado, pequeno, e tem as orelhas pontudas. Gotículas de água brilham nos seus cílios. O entardecer começa a se infiltrar pelas nuvens, um frio leve recair sobre o ar e, uma por uma, as famílias saem para caminhar, pedalar ou pegar o ônibus para casa. Max tira alguns biscoitos de uma caixa de papelão e os mordisca ruidosamente. Eu adoro biscoitos Leibniz de bichinho, Mutis diz. Eu sei, Max. Albert os leva para casa de carro no seu pequeno NSU Prince 4, a embreagem rangendo, e Jutta tira uma pilha de provas de final de período da bolsa escolar e as corrige na mesa da cozinha. Albert ferve água para fazer macarrão e frita cebolas. Max pega um pedaço limpo de papel da mesa de desenho e começa a dobrar. Na porta da frente, ouvem-se batidas, 3. Por razões que Jutta não entende totalmente, seu coração dispara. A ponta do seu lápis paira sobre a folha. É apenas alguém na porta, um vizinho, um amigo ou Ana, a garota que mora rua abaixo, que brinca com Max às vezes e lhe dá instruções de como construir melhor cidades elaboradas com blocos de plástico. Mas as batidas na porta não parecem as da Ana. Max salta para a porta, o avião na mão. Quem é, querido? Max não responde, o que significa que é alguém que ele não conhece. Ela cruza o saguão e lá, sob o batente da porta, está parado um gigante. Max cruza os braços, intrigado e impressionado. Seu avião no chão aos seus pés. O gigante tira o boné. Sua enorme cabeça brilha. Frau Vet? Ele usa uma enorme roupa esportiva cinza com manchas marrons dos lados, o zíper fechado até a base da garganta. Cautelosamente, ele mostra uma bolsa de lona gasta. Os valentões no quarteirão. Hans e Heribert. O tamanho dele invoca essas lembranças. Esse homem se aproximou, pensa ela, de outras portas e não se deu o trabalho de bater. Pois não. Seu nome de solteira era Penny. Mesmo antes de ela aquecer, antes de ele falar eu tenho algo para a senhora, antes de ela convidá-lo para passar pela porta de tela, ela sabe que tem a ver com Werner. As calças de nylon do gigante assobiam enquanto ele a segue pelo corredor. Quando Albert levanta os olhos do fogão, fica surpreso, mas diz apenas olá e olha a cabeça, e mexe a colher de pau enquanto o gigante se desvia da luminária. Quando ele oferece o jantar, o gigante aceita. Albert afasta a mesa da parede e coloca uma quarta cadeira. Ao ver Volkeimer sentado, vem à mente de Jutta a imagem de um dos livros de Max, um elefante apertado em um banco de avião. A bolsa de lona que ele trouxe pousa na mesa do saguão.
A conversa começa devagar. Ele viajou várias horas de trem, andou da estação até aqui. Não quer xerez, obrigado. Max come depressa, Albert, lentamente. Jutta enfia as mãos sob as coxas para esconder a tremedeira. Quando eles conseguiram o endereço, conta Volkeimer, perguntei se eu mesmo podia entregar. Incluíram uma carta, viu? Ele tira um papel dobrado do bolso. Lá fora, os carros passam, as cambachirras piam. Uma parte de Jutta não quer pegar a carta. Não quer ouvir o que aquele homem enorme, que viajou para tão longe, tem a dizer. Passam-se semanas em que Jutta não se permite pensar na guerra, em Frau Helena, nos terríveis últimos meses em Berlim. Agora, ela pode comprar carne de porco 7 dias por semana. Agora, se a casa estiver fria, ela pode rodar um relógio na cozinha, e voe lá. Ela não quer ser uma daquelas mulheres de meia-idade que não pensam em mais nada a não ser em sua própria história dolorosa. Às vezes, ela olha nos olhos dos seus colegas mais velhos e pensa no que eles faziam quando a eletricidade falhava, quando não havia velas, quando a chuva atravessava o telhado. O que eles vivenciaram. Em raros momentos ela relaxa o suficiente para se permitir pensar em Werner. De muitas maneiras, suas memórias sobre o irmão se tornaram coisas para serem trancadas. Uma professora de matemática no Helmholtz Gymnasium em 1974 não traz à tona um irmão que frequentou o Instituto Nacional de Educação Política em Suppelforta. No leste, então? Pergunta Albert. Eu estive com ele na escola, depois em campo, responde Volkeimer. Estivemos na Rússia. E também na Polônia, na Ucrânia, na Áustria. E na França. Max morde uma maçã fatiada. Qual a sua altura? Pergunta a criança. Max se repreende Jutta. Volkeimer sorri. Ele era muito inteligente, não era? O irmão de Jutta. Diz Albert. Muito, responde Volkeimer. Albert insiste para que ele se sirva novamente, oferece sal, volta a oferecer xerez. Albert é mais novo do que Jutta e, durante a guerra, foi mensageiro em Hamburgo, entre abrigos de bombas. 9 anos de idade em 1945, ainda uma criança. O último lugar em que vi seu irmão, continua Volkeimer, foi em uma cidade na costa norte da França chamada Saint-Malo. Do fundo das memórias de Jutta, brota uma frase, no assunto sobre o qual gostaria de escrever hoje é o mar, passamos um mês lá. Acho que ele pode ter se apaixonado. Jutta se senta ereta na cadeira. É constrangedoramente claro como a linguagem é inadequada. Uma cidade na costa norte da França? Apaixonado? Nada será curado nesta cozinha. Algumas tristezas nunca deixam de existir. Volkeimer se afasta da mesa. Não foi minha intenção aborrecer a senhora. Ele se afasta da mesa, fazendo-os se sentirem pequenos. Está tudo bem, diz Albert. Max, você pode levar nosso convidado ao pátio, por favor? Vou servir um bolo. Max desliza a porta de vidro, abrindo-a para Volkeimer, e ele sai. Jutta coloca os pratos na pia. Subitamente ela se sente muito cansada. Ela só quer que o homem grande vá embora e leve a bolsa com ele. Só quer que uma onda de normalidade entre e cubra tudo novamente. Albert pousa a mão sobre o ombro dela. Você está bem? Jutta não aquece nem nega, mas lentamente leva uma mão aos olhos. Eu te amo, Jutta. Quando ela olha para fora da janela, Volkeimer está ajoelhado no cimento ao lado de Max. Max coloca no chão 2 folhas de papel, e, embora ela não possa ouvi-los, pode ver o homem ensinando a Max uma série de etapas. Max observa atentamente, virando o papel ao mesmo tempo que Volkeimer, imitando as dobras, molhando um dedo e passando-o por um vinco. Logo, cada um deles tem um avião de asas largas com uma longa cauda bifurcada. O de Volkeimer navega habilmente pelo quintal, voando reto e constante, e bate o bico na cerca. Max bate palmas. Max se ajoelha no pátio ao entardecer, indo ver seu avião, checando o ângulo das asas. Volkeimer se ajoelha ao lado dele, anuindo, paciente. Também te amo, diz Jutta. Bolsa de lona. Volkeimer foi embora. A bolsa de lona está sobre a mesa do saguão. Jutta mal consegue olhar para ela. Ela ajuda Max a colocar o pijama e lhe dá um beijo de boa noite. Escova os dentes, evitando encarar o espelho, volta ao andar de baixo e fica parada olhando pela janela da parte da frente da casa. No porão, Albert está fazendo seus trens andarem naquele mundo meticulosamente pintado, embaixo da passagem na via férrea, por cima da ponte levadiça elétrica. É um barulho baixo, porém incessante, um barulho que penetra nas madeiras da casa. Jutta traz a bolsa para a mesa do quarto, a coloca no chão e dá nota para a prova de um aluno. Depois para outra. Ela pode escutar o trem parando, depois retomando seu ritmo monótono.
Tenta corrigir a terceira prova, mas não consegue se concentrar, os números deslizam pelas páginas e se juntam na ponta do papel em pilhas ininteligíveis. Ela coloca a bolsa no colo. No início do casamento, quando Albert fazia viagens a trabalho, Jutta acordava antes de amanhecer, se lembrava daquelas primeiras noites após Werner ter ido para Suppelfort e sentia novamente a dor lancinante da ausência do irmão. O zíper da bolsa abre suavemente para algo tão velho. Dentro, há um envelope grosso e um embrulho de jornal. Quando ela abre o pacote, encontra uma casa de maquete, alta e estreita, não maior do que seu pulso. O envelope contém o caderno que ela mandou para ele décadas atrás. Seu livro de perguntas. Aquela caligrafia cursiva mínima, ondulada, cada letra subindo ligeiramente nas linhas. Desenhos, esquemas, páginas de listas. Algo que parece um liquidificador acionado por pedais de bicicleta. Um motor para um aeromodelo. Por que alguns peixes têm bigodes? É verdade que todos os gatos são cinzentos quando as velas estão apagadas? Quando o raio atinge o mar, por que os peixes não morrem? Depois de 3 páginas, ela precisa fechar o caderno. As lembranças rodam em sua mente, se materializam. A cama de Werner na lucarna, a parede acima coberta com os desenhos que ela fez de cidades imaginárias. A caixa de primeiros socorros, o rádio e o cabo enrolado no beiral. Lá embaixo, os trens correm pela estrutura de 3 andares de Albert, e, no quarto ao lado, o filho trava batalhas no seu sono, os lábios murmurando, as pálpebras se flexionando, e Jutta deseja que os números retornem a seus lugares nas provas dos alunos. Ela abre novamente o caderno. Por que um nó fica seguro? Se 5 gatos pegarem 5 ratos em 10 minutos, quantos gatos serão necessários para pegar 100 ratos em 100 minutos? Por que uma bandeira tremula ao vento em vez de ficar parada? Enfiado entre as 2 últimas páginas, ela encontra um antigo envelope selado. Ele escreveu-o para Frederic na frente. Frederic, o companheiro de beliche sobre quem Werner costumava escrever, o garoto que amava pássaros. Ele vê o que as outras pessoas não veem. O que a guerra fez com os sonhadores. Quando Albert finalmente sobe, ela mantém a cabeça baixa e finge que está corrigindo as provas. Ele tira as roupas e emite um gemido leve quando deita na cama, e apaga o abajur, e dá boa noite, e ela ainda está sentada. Sente mal. Jutta já deu as notas, Max está de férias, além disso, ele vai à piscina todos os dias, importuna o pai com adivinhações, dobra 300 daqueles aviões que o gigante lhe ensinou, e não seria bom para ele visitar outro país, aprender um pouco de francês, ver o mar? Ela expõe essas questões a Albert, mas ambos sabem que é ela que tem que dar permissão. Ela mesma ir, levar o filho deles. No dia 26 de junho, 1 hora antes de amanhecer, Albert faz 6 sanduíches de presunto e os enrola em papel alumínio. Depois leva Jutta e Max à estação no Prince 4 e a beija nos lábios, e ela embarca no trem com o caderno de Werner e a maquete da casa na bolsa. A viagem dura o dia inteiro. Em Rennes, o sol já está abaixo do horizonte e o cheiro de esterco quente entra pelas janelas abertas, e linhas de árvores podadas passam rapidamente. Gaivotas e corvos em igual quantidade seguem um trator em seu rastro de poeira. Max come um segundo sanduíche de presunto e relê uma história em quadrinhos, mantos de flores amarelas brilham nos campos e Jutta imagina se alguma delas cresce sobre os ossos do seu irmão. Antes de escurecer, um homem bem vestido com uma perna protética entra no trem. Ele se senta ao lado dela e acende um cigarro. Jutta enfia a bolsa entre os joelhos, ela tem certeza de que ele se machucou na guerra, de que ele tentará puxar conversa, de que o francês deficiente que ela fala irá traí-la. Ou que Max falará algo. Ou que o homem já tenha ideia. Talvez ela cheire a alemã. Ele dirá, você fez isso comigo. Por favor. Não na frente do meu filho. Mas o trem volta a se mover, o homem termina o cigarro, lança um sorriso preocupado para ela e adormece imediatamente. Ela revira a casinha nos dedos. Eles chegam a Saint-Malo por volta de meia-noite, e o motorista de táxi os deixa em um hotel na Place Chateaubriand. O funcionário do hotel aceita o dinheiro que Albert trocou para ela, e Max se apoia nos quadris da mãe, meio adormecido, e ela está com tanto medo de falar francês que vai para a cama com fome. De manhã, Max a puxa em direção à praia por um espaço entre os muros antigos. Ele corre na areia a toda velocidade, depois faz uma pausa e fita as muralhas se elevando acima dele como se imaginasse flâmulas e canhões e arqueiros medievais espalhados pelas balaustradas. Jutta não consegue tirar os olhos do oceano. É verde esmeralda e incompreensivelmente amplo. Uma única vela branca navega para longe do cais. Um par de traineiras no horizonte aparece e desaparece entre as ondas. Algumas vezes, eu me apanho encarando o mar e me esqueço de minhas tarefas. Parece grande o suficiente para conter qualquer coisa que as pessoas possam sentir. Eles pagam uma moeda para subir no Chantel.
Venha, diz Max. O menino sobe correndo a estreita escada sinuosa, e Juta bufa logo atrás, cada curva apresentando uma janela estreita de céu azul, Max praticamente puxando-a pelos degraus. Do topo, eles observam as pequenas figuras de turistas passeando na frente de vitrines de lojas. Ela leu sobre o cerco e estudou fotografias da cidade antiga antes da guerra. Mas agora, olhando para as imensas casas nobres, as centenas de telhados, ela não consegue ver vestígios de bombardeios ou crateras ou edifícios esmagados. A cidade parece ter sido totalmente reconstruída. Os dois comem crepes no almoço. Ela espera que a encarem, mas ninguém os nota. O garçom parece não saber nem se importar que ela seja alemã. De tarde, ela leva Max a um grande arco no extremo da cidade chamado Porte de Dina. Eles cruzam o cais e sobem até um promontório, que fica do outro lado da foz de um rio vindo da cidade antiga. Dentro do parque, estão as ruínas de um forte cobertas de ervas daninhas. Max faz uma pausa nos abismos íngremes da trilha e joga pedras no mar. A cada 100 passos no caminho, eles se deparam com uma grande cobertura de aço embaixo da qual um soldado direcionava o canhão para quem tentasse tomar o morro. Alguns desses abrigos estão tão marcados por ataques que ela mal consegue imaginar o fogo, a velocidade e o terror dos projéteis despejados sobre eles. Uma arma de aço parece ter sido transformada em manteiga derretida e moldada pelos dedos de uma criança. Como deveria ser o barulho ao ficar parado ali? Agora está tudo cheio de embalagens de salgadinhos, guimbas de cigarro, papéis de embrulho. As bandeiras americana e francesa tremulam do alto de um morro no centro do parque. Aqui, diz uma placa, os alemães se esconderam em túneis subterrâneos para lutarem até o fim. 3 adolescentes passam rindo, e Max os observa com grande curiosidade. Em uma parede de cimento esburacada e manchada de líquen, está encravada uma pequena placa de pedra. Ici a tête by Gaston Marcel âgé de 18 ans, mort pour la France le 11 août 1944. Juta se senta no chão. O mar está pesado e cinza esverdeado. Não há nenhuma placa para os alemães que morreram aqui. Asterisco por que ela veio? Que respostas esperava encontrar? Na segunda manhã, eles se sentam na Place Chateaubriand do outro lado do Museu Histórico, onde bancos ficam em frente a canteiros de flores rodeados por uma cerca de metal ornado em meia-lua na altura da canela. Os turistas passeiam entre pulloveres listrados de azul e branco e aquarelas emolduradas de navios de corsários dispostos sob toldos. Um pai canta com os braços em volta da filha. Max tira os olhos do livro. Muti, o que roda o mundo, mas fica em um canto. Diz o menino. Eu não sei, Max, um selo postal. Ele sorri para ela. Eu já volto, diz ela. O homem atrás do balcão do museu usa barba, talvez tenha uns 50 anos. Velho o suficiente para se lembrar. Ela abre a bolsa, desembrulha a casa de madeira parcialmente esmagada e fala no seu melhor francês. Isso era do meu irmão. Acho que ele encontrou aqui. Durante a guerra. O homem balança a cabeça, e ela devolve a casa à bolsa. Depois, ele pede para ver novamente. Ele segura a casa da maquete embaixo da luz e a gira de modo que a porta da entrada da casinha fique de frente para ele. Oh oui, diz finalmente. Gesticula pedindo que ela espere lá fora e, um instante depois, tranca a porta por trás de si e a guia juntamente com Max por ruas estreitas e ladeiras. Após uma dúzia de direitas e esquerdas, param diante de uma casa. Uma contrapartida da vida real para a pequena casa que Max está agora revirando nas mãos. Rue Valborel, número 4, diz o homem. A casa de Leblanc. Foi subdividida em apartamentos para aluguel por temporada durante anos. A pedra está borrada com líquen ou minerais descorados deixaram manchas em formato de filigranas. Floreiras adornam as janelas, espumando com gerânios. Werner podia ter feito a miniatura? Ou comprado? E havia uma garota. O senhor sabe algo a respeito de uma garota? Pergunta ela. Sim, havia uma garota cega que morou nesta casa durante a guerra. Minha mãe contava histórias sobre ela. Assim que a guerra terminou, ela se mudou. Pontos verdes brilham em câmera lenta na visão de Juta, ela sente como se tivesse encarado o sol. Max puxa o pulso da mãe. Muti, Muti. Por que, diz ela, se dirigindo ao francês, se meu irmão teria uma reprodução em miniatura dessa casa? Talvez a garota que morou aqui possa saber. Posso encontrar o endereço dela para você. Muti, Muti, olhe, chama Max, e a puxa forte o suficiente para ganhar sua atenção. Ela olha para baixo. Acho que a casinha abre. Acho que tem uma maneira de abrir.
Laboratório Marie-Laure Leblanc gerencia um pequeno laboratório no Museu de História Natural em Paris e já contribuiu de maneiras significativas para o estudo e a literatura dos moluscos. Uma monografia sobre a fundamentação evolucionária para as dobras das conchas cancelaria da África Ocidental, um artigo bastante citado sobre o dimorfismo sexual das volutas caribenhas. Ela deu nome a 2 novas subespécies de moluscos chitons. Como aluna de doutorado, viajou para Bora Bora e Bimini e entrou na água do mar em Recifes usando um chapéu de sol e um balde para coletar moluscos e colheu caramujos em 3 continentes. Marie-Laure não é uma colecionadora da mesma maneira que o Dr. Jeffard, uma acumuladora, sempre buscando classificar as escalas de ordem, família, gêneros, espécies e subespécies. Ela adora estar entre criaturas vivas, seja nos recifes, seja nos seus aquários. Encontrar os caramujos rastejando pelas pedras, esses minúsculos seres molhados puxando o cálcio da água e fiando em sonhos polidos nas próprias costas, se isso é suficiente. Mais do que suficiente. Ela e Etienne viajaram enquanto ele pôde. Foram à Sardenha e à Escócia e andaram na parte superior de um ônibus do aeroporto de Londres enquanto ele passava rente às árvores. Ele comprou 2 bons rádios transistor e morreu suavemente na banheira, aos 82 anos, deixando uma considerável soma de dinheiro para a sobrinha neta. Apesar de contratarem um detetive, gastarem milhares de francos e examinarem atentamente calhamaços de documentos alemães, Marie-Laure e Etienne nunca foram capazes de determinar o que exatamente aconteceu com o pai dela. Conseguiram a confirmação de que ele fora prisioneiro em um campo de trabalhos forçados chamado Breitenau em 1942. E havia um registro feito por um médico de campo em um subcampo em Kassel, Alemanha, de que Daniel Leblanc contraíra gripe no início de 1943. Foi tudo o que obtiveram. Marie-Laure ainda mora no mesmo apartamento onde cresceu, ainda vai até o museu a pé. Ela teve 2 companheiros. O primeiro foi um cientista visitante que nunca retornou, e o segundo foi um canadense chamado John que espalhava coisas, gravatas, moedas, meias, pastilhas de menta, por todos os cômodos pelos quais passasse. Eles se conheceram no curso de pós-graduação, e ele passava de laboratório a laboratório com uma curiosidade prodigiosa, mas pouca perseverança. Ele amava as correntes do oceano, a arquitetura e Charles Dickens, e seus gostos ecléticos a faziam sentir-se limitada, superespecializada. Quando Marie-Laure engravidou, eles se separaram amigavelmente, sem nenhum alarde. Hélène, a filha deles, tem 19 anos agora. Cabelos curtos, pequena, aspirante a violinista. Segura de si, da maneira como os filhos de pais cegos costumam ser. Hélène mora com a mãe, mas os 3, John, Marie-Laure e Hélène, almoçam juntos toda sexta-feira. É difícil ter vivido os primeiros anos da década de 1940 na França e não ter a guerra como centro do que se tornou o resto da sua vida. Marie-Laure ainda não consegue calçar sapatos que fiquem grandes demais ou sentir o cheiro de nabo cozido sem sentir náusea. Tampouco consegue ouvir listas de nomes. Escalação de times de futebol, citações no final de periódicos, apresentações em reuniões do corpo docente, sempre lhe parecem vestígios das listas de prisioneiros que nunca continham o nome do pai dela. Ela ainda conta os ralos de chuva, 38 na caminhada para casa partindo do laboratório. Flores crescem na pequena varanda de ferro forjado do seu apartamento e, no verão, ela é capaz de calcular as horas sentindo o tamanho da abertura das pétalas de prímulas. Quando Helene sai com os amigos e o apartamento fica excessivamente silencioso, Marie-Laure caminha até a mesma brasserie, Le Villa de Monge, bem ao lado do Jardim des Plantes, e pede pato assado em homenagem ao Dr. Jeffard. Ela é feliz? Em certas partes de cada dia, ela é feliz. Quando está parada embaixo de uma árvore, por exemplo, ouvindo as folhas vibrarem ao vento, ou quando abre um pacote de um colecionador e aquele velho odor de maresia vindo das conchas varre tudo em volta. Quando ela se lembra da época em que lia Júlio Verne para Hélène, e a filha adormecia ao seu lado, o peso quente e sólido da cabeça da menina contra suas costelas. Há horas, entretanto, quando Hélène chega tarde, e a ansiedade percorre a espinha de Marie-Laure, e ela se inclina sobre uma mesa do laboratório e se torna consciente de todas as outras salas do museu em volta dela, os depósitos repletos de sapos, enguias e minhocas conservadas, os armários repletos de insetos pregados e fetos prensados, os porões cheios de ossos, que ela de repente sente que trabalha em um mausoléu, que os departamentos são túmulos sistemáticos, que todas essas pessoas, cientistas, os vigias, os guardas e os visitantes só ocupam galerias de mortos. Mas tais momentos são poucos e bem distantes entre si. No seu laboratório, 6 aquários de água salgada gorgolejam de maneira tranquilizadora, na parede de trás estão 3 armários com 400 gavetas em cada um, resgatados anos atrás do escritório do Dr. Jeffard.
Todo outono, ela dá aulas em uma turma de graduação, e seus alunos vêm e vão, cheirando a carne em conserva, ou a colônia, ou a gasolina dos motores das suas lombretas, e ela adora perguntar-lhes sobre suas vidas, imaginar quais aventuras tiveram, quais desejos ardentes, quais loucuras secretas eles carregam nos corações. Em julho, numa quarta-feira à noite, o assistente dela bate suavemente a porta aberta do laboratório. Os tanques borbulham, os filtros zumbem e os aquecedores do aquário ligam e desligam. Ele diz que uma mulher veio para vê-la. Marie-Laure mantém ambas as mãos nas teclas da sua máquina de escrever em braille. Uma colecionadora? Acho que não, doutora. Ela disse que pegou seu endereço em um museu na Bretanha. Primeiros sinais de tontura. Trouxe um menino com ela. Eles estão esperando no final do corredor. Devo pedir para voltarem amanhã? Como ela é? Cabelos brancos. Ele se inclina mais para perto. Mal vestida. Pele que parece de uma ave. Ela diz que gostaria de falar com a senhora sobre uma casa em miniatura. Em algum lugar atrás de si, Marie-Laure ouve o som tilintando de 10.000 chaves balançando em 10.000 ganchos. Doutora Leblanc. A sala está girando. A qualquer momento, ela vai perder o equilíbrio. Visitante, você aprendeu francês quando criança, diz Marie-Laure, embora não tenha certeza como consegue falar. Sim. Este é meu filho, Max, Guten Tag, murmura Max. Sua mão é quente e pequena. Ele não aprendeu francês quando criança, diz Marie-Laure, e as duas mulheres riem por um momento antes de ficarem quietas. Eu trouxe algo, e diz a mulher. Mesmo através do embrulho de papel de jornal, Marie-Laure sabe que é a casa em miniatura, parece que essa mulher jogou uma bomba de memória adormecida em suas mãos. Ela mal consegue ficar em pé. Francis diz para o assistente, você pode mostrar a Max alguma coisa no museu por um instante? Talvez os besouros. Claro, madame. A mulher diz algo para o filho em alemão. Devo fechar a porta? Pergunta Francis. Por favor. O trinco estala. Marie-Laure pode ouvir o aquário borbulhar, a mulher inalar e os protetores de borracha dos pés do banco em que está sentada rangerem quando ela muda de posição. Com o dedo, ela encontra os entalhes das laterais da casa, a inclinação do telhado. Ela segurar aquilo por tantas vezes, meu pai construiu esta casinha, diz ela. Sabe como meu irmão pode ter ficado com ela? Tudo rodopiando no espaço, dando uma volta na sala, depois saltando de volta para a mente de Marie-Laure. O rapaz. A miniatura. A casa nunca foi aberta. Ela coloca a casa na mesa abruptamente, como se estivesse excessivamente quente. A mulher, Jutta, deve estar observando-a muito de perto. Ele tomou de você? Pergunta Jutta, como se estivesse se desculpando. Com o tempo, pensa Marie-Laure, os eventos que parecem amontoados tornam-se mais confusos ou ficam gradativamente mais claros. O rapaz salvou a vida dela 3 vezes. A primeira ao não expor Etienne quando deveria ter feito isso. A segunda, tirando o sargento Mor do seu caminho. A terceira, ajudando-a a sair da cidade. Não, responde. Naqueles dias, diz Jutta, alcançando os limites do seu francês, não era muito fácil ser bom. Eu passei um dia com ele. Menos de um dia. Quantos anos você tinha? Pergunta Jutta. 16, durante o cerco. E você? 15. No fim. Todos nós crescemos antes de estarmos crescidos. Ele morreu, diz Jutta. É claro. Nas histórias após a guerra, todos os heróis da resistência eram tipos galantes e vigorosos, capazes de construir metralhadoras com clipes de papel. E os alemães ou levantavam suas majestosas cabeças douradas das escotilhas dos tanques para observar as cidades partidas ao passarem ou então eram psicopatas, torturadores de lindas judias loucos por sexo. Onde se encaixava o rapaz? Ele tinha uma presença tão apagada. Era como estar em uma sala com uma pena. Mas a alma dele brilhava com uma bondade fundamental, não é? Costumávamos colher frutas vermelhas perto do rio Ruar. Minha irmã e eu. Suas mãos eram menores do que as minhas, diz Marie. A mulher limpa a garganta. Ele era pequeno para a idade, sempre foi. Mas tomava conta de mim. Era difícil para ele não fazer o que esperavam dele. Falei isso corretamente? Perfeitamente. O aquário borbulha. As lesmas comem. Por quais agonias essa mulher passou, Marie-Laure não pode adivinhar. E a casa em miniatura? Será que Werner entrou novamente na gruta para recuperá-la? Será que ele deixou a pedra ali dentro?
Ele contou que vocês dois costumavam ouvir as transmissões do meu tio-avô. Que vocês ouviam lá da Alemanha, diz ela. Seu tio-avô. Agora Marie-Laure pensa quais memórias deslizam na frente da mulher. Ela está prestes a falar mais quando passos no corredor param do lado de fora da porta do laboratório. Max tropeça em algo ininteligível em francês. Francis ri. Não, não, traseiro no sentido de atrás de nós, não traseiro no sentido de derrière, diz o assistente. Desculpe, diz Jutta. Marie-Laure ri. É o desconhecimento dos nossos filhos que nos salvam. A porta se abre. A senhora está bem, madame? Pergunta Francis. Sim, Francis. Pode ir, nós vamos também, diz Jutta, e empurra o banco de volta para baixo da mesa do laboratório. Eu queria que você ficasse com a casinha. Melhor com você do que comigo. Marie-Laure deixa as mãos apoiadas espalmadas na mesa do laboratório. Ela imagina mãe e filho enquanto eles se dirigem para a porta, de mãos dadas, uma pequena e outra grande, e sua garganta se move. Espere, diz. Quando meu tio-avô vendeu a casa, depois da guerra, ele voltou a Saint-Malo e resgatou a única gravação que restava do meu avô. Era sobre a lua. Eu me lembro. E a luz? No outro lado? O chão rangendo, os tanques incomodando. Caramujos passando pelo vidro. A casinha na mesa entre as mãos. Deixe seu endereço com Francis. A gravação é muito antiga, mas vou mandar para você. Max deve gostar. Avião de papel, se Francis disse que eles têm 42.000 gavetas de plantas secas, e ele me mostrou o bico de uma lula gigante e um plesiosauro. O cascalho faz barulho sob os sapatos deles, e Jutta precisa se apoiar em uma árvore. Muti. As luzes giram na direção dela, depois se afastam. Estou cansada, Max. Só isso. Ela desdobra o mapa de turista e tenta decifrar o caminho de volta para o hotel. Há poucos carros na rua, e a maioria das janelas por onde passam está iluminada pela luz azul de uma televisão. É a ausência de todos os corpos, pensa ela, que nos permite esquecer. A relva os acoberta. No elevador, Max aperta o número 6, e eles sobem. O carpete do corredor flui até o quarto como um rio vermelho atravessado por retângulos dourados. Ela entrega a chave a Max, e ele manuseia desajeitadamente a fechadura, depois abre a porta. Você mostrou à moça que a casa abria, Muti? Acho que ela já sabia. Jutta liga a televisão e tira os sapatos. Max abre as portas da varanda e faz uma dobradura de avião com o papel de carta do hotel. A metade do quarteirão de Paris que ela pode ver lhe lembra as cidades que ela desenhava quando criança, 100 casas, 1000 janelas, um bando de pássaros rodopiando. Na televisão, jogadores vestidos de azul correm em um campo a 3.000 quilômetros de distância. O placar está 3-2. Mas o goleiro caiu, e um jogador chutou a bola apenas para que ela role lentamente em direção à linha do gol. Ninguém está lá para chutá-la para longe. Jutta pega o telefone do lado da cama e disca 9 números, e Max arremessa um avião para a rua. Ele voa quase 4 metros e fica planando por um instante, e então a voz do marido diz alô. A chave ela está sentada no seu laboratório tocando nas conchas dosinia sobre a bandeja. As lembranças surgem em câmera lenta, da sensação das pernas da calça do pai enquanto ela é segura. Tatuís esbarrando em seus joelhos. O submarino do Capitão Nemo vibrando com seu canto fúnebre e pesaroso enquanto flutuava pela escuridão. Ela sacode a casinha, embora saiba que ela não vai se revelar. Ele voltou por causa da casa. Carregou-a, morreu com ela. Que tipo de pessoa ele era? Ela se lembra de como ele ficou folheando aquele livro do Etienne. Pássaros, disse ele. Um pássaro depois do outro. Ela se vê saindo da cidade esfumaçada, arrastando uma fronha branca. Uma vez que ela fica fora da vista, ele se vira e retorna até o portão de Hubert Bazin. A muralha desintegrando acima ele. O mar invadindo o canil atrás da grade. Ela o vê resolvendo o enigma da casinha. Talvez ele derrube o diamante na água, entre os milhares de caramujos. Depois talvez ele feche a caixa quebra-cabeças, tranque o portão e vá embora rápido. Ou talvez coloque a pedra de volta na casa. Ou talvez a deslize para dentro do bolso. Da sua memória, o Dr. Jeffard sussurra, desse objeto tão pequeno pode ser tão lindo. Valer tanto. Apenas as pessoas mais fortes podem repelir tais sentimentos. Ela gira a chaminé 90 graus. É um movimento tão suave como se seu pai tivesse acabado de construí-la. Quando ela tenta deslizar o primeiro dos 3 painéis de madeira do telhado, encontra-o emperrado. Mas com a ponta de uma caneta, ela consegue alavancar os painéis 1, 2, 3.
Algo cai na palma de sua mão. Uma chave de ferro. Mar de chamas dos subterrâneos liquefeitos do mundo, 300 quilômetros abaixo, ele surge. Um cristal entre outros no mesmo veio. Carbono puro, cada átomo conectado a 4 vizinhos equidistantes, perfeitamente ligados, tetraédrico, insuperável em termos de solidez. Ele já é velho, incomensuravelmente velho. Éons incalculáveis se sobrepõem. A terra mexe, encolhe, estica. Um ano, um dia, uma hora, um fluxo ascendente de magma empurra um veio de cristais e o leva para a superfície, 1 quilômetro incandescente após o outro, ele esfria dentro de um imenso e fumegante xenólito de kimberlito, e lá fica aguardando. Século após século. Chuva, vento, quilômetros de gelo. Um leito de rocha se transforma em blocos de rocha se transformam em pedras, o gelo recua, forma-se um lago, e galáxias de moluscos de água doce agitam suas milhões de conchas ao sol, se fecham, morrem, e o lago se infiltra. Grupos de árvores pré-históricas se erguem, tombam e se erguem de novo, sucessivamente. Por mais um ano, mais um dia, mais uma hora, quando uma tempestade agarra uma pedra em particular e a conduz por um barulhento fluxo de aluvião, onde no final, certa noite, ela desperta a atenção de um príncipe que sabe aquilo que está procurando. A pedra é cortada, polida, por um sopro, ela passa entre as mãos dos homens. Mais uma hora, mais um dia, mais um ano. Uma porção de carbono não maior do que uma castanha. Coberto com algas, ornado com cracas. Caramujos se rastejando por cima dela. A pedra se mistura com os seixos. Frederic ele vive com a mãe nos arredores de Berlim Ocidental. O apartamento fica na unidade intermediária de um triplex. Suas únicas janelas oferecem uma vista de pés de liquidâmbar, de um estacionamento de supermercado amplo e pouco usado e de uma via expressa logo além. Frederic permanece sentado no pátio dos fundos na maior parte dos dias e observa o vento soprar sacos plásticos descartados no meio do estacionamento. Às vezes, eles rodopiam alto e voam em giros imprevisíveis antes de se agarrarem aos galhos ou desaparecerem do campo de visão. Ele desenha espirais a lápis, saca rolhas marcados fundo no papel. Ele cobre uma folha de papel com 2 ou 3 desenhos, depois a vira do avesso e preenche o outro lado. O apartamento está abarrotado com esses desenhos, e milhares nos balcões, nas gavetas, no banheiro. A mãe de Frederic costumava jogar fora as folhas quando o filho não estava olhando, mas ultimamente ela desistiu de fazer isso. É como uma fábrica, esse garoto, se ela costumava dizer aos amigos, e sorria um sorriso desesperado que tinha o propósito de fazê-la parecer forte. Poucos amigos aparecem agora. Poucos restaram. Certa quarta-feira, mas o que são as quartas-feiras para Frederic? A mãe dele aparece com a correspondência. Chegou uma carta para você. O instinto dela, nas décadas que se seguiram à guerra, tem sido de ocultar. Ocultar a si mesma, ocultar o que aconteceu com o filho. Ela não foi a única viúva a se sentir como se tivesse sido cúmplice de um crime indescritível. Dentro do grande envelope está uma carta e um envelope menor. A carta foi enviada por uma mulher em Essen que refez o percurso do envelope menor, indo do irmão dela para um campo de prisioneiros de guerra americano na França, e de lá para um depósito em Nova Jersey pertencente a uma organização de veteranos de guerra em Berlim Ocidental. Depois para um ex-sargento, e em seguida para a mulher que escreveu a carta. Werner. Ela ainda consegue visualizar o rapaz, e cabelos brancos, mãos tímidas, um sorriso de derreter. O único amigo de Frederic. Ele era muito pequeno, fala alto. A mãe de Frederic lhe mostra o envelope ainda por abrir, se está velho, amarrotado e amarelado, o nome do filho escrito em letra cursiva, mas Frederic não demonstra nenhum interesse. Ela o deixa sobre o balcão enquanto cai o crepúsculo, mede uma xícara de arroz e o coloca para cozinhar, acende todas as luminárias ilustres como faz habitualmente, não para ver, mas porque está sozinha, porque os apartamentos dos lados estão vagos e porque as luzes acesas fazem com que ela sinta que está à espera de alguém. Ela amassa os vegetais dele para fazer um purê. Coloca a colher na boca de Frederic, e ele cantarola enquanto engole, ele está feliz. Ela limpa o queixo do filho e pousa uma folha de papel na frente dele, e ele apanha o lápis e começa a desenhar. Ela enche a pia com água e sabão. Depois abre o envelope. Dentro está uma folha dobrada, com a imagem de 2 pássaros multicoloridos. Aquatico Ud Vagtail. Male 1. Female 2. 2 pássaros no caule de alguma planta. Ela torna a examinar dentro do envelope, procurando um bilhete, uma explicação, mas não encontra nada. O dia em que ela comprou aquele livro para Fred, o atendente da livraria levou muito tempo para embrulhar. Ela não entendia por que o livro era tão atraente, mas sabia que o filho iria adorá-lo.
Os médicos alegam que Frederic não retém nenhuma recordação, que o cérebro dele mantém apenas as funções básicas, mas há momentos em que ela fica na dúvida. Ela tenta alisar o amassado o máximo que pode, aproxima a luminária e coloca a gravura diante do filho. Ele balança a cabeça, e ela tenta se convencer de que a está estudando. Mas os olhos dele estão cinzentos, perdidos, rasos, e depois de um momento ele volta às suas espirais. Quando termina de lavar a louça, leva Frederic para fora, até um pátio elevado, uma atividade de rotina, e lá ele permanece parado com o babador ainda ao redor do pescoço, fitando o vazio. Ela vai tentar mostrar a gravura do pássaro novamente no dia seguinte. É outono, e os estorninhos voam em grandes e pulsantes bandos acima da cidade. Às vezes ela acha que ele se empolga ao ver as aves, ouvir suas asas batendo e batendo e batendo. Quando ela se senta, olhando ao longo da fileira de árvores até o estacionamento, um vulto atravessa o halo de uma luz na rua. Desaparece, depois ressurge, e súbita e silenciosamente pousa no parapeito a uma distância de menos de 2 metros. Trata-se de uma coruja. Do tamanho de uma criança. A ave gira o pescoço e pisca os olhos amarelos, e na cabeça dela, ruge um único pensamento: você veio por minha causa. Frederic continua sentado. A coruja ouve alguma coisa. Ela se mantém no lugar, escutando com uma atenção que surpreende a mãe de Frederic. Frederic continua com o olhar fixo. E então acontece, 3 audíveis batidas de asas, e a escuridão a engole. Você viu? Sussurra ela. Viu a coruja, Fred? Ele mantém o olhar voltado para as sombras. Porém, só há sacos plásticos ressonando nos galhos em cima deles e as dezenas de esferas de luz artificial brilhando no estacionamento. Muti. Chama Frederic. Muti. Estou aqui, Fred. Ela coloca a mão sobre o joelho do filho. Os dedos dele se fecham em torno dos braços da cadeira. Todo o seu corpo fica rígido. As veias lhe saltam no pescoço. Frederic? O que foi? Ele olha para a mãe. Seus olhos não piscam. O que estamos fazendo, Muti? Ah, Fred. Estamos apenas sentados aqui. Sentados e olhando a noite. 13. 2014. Ela presencia a virada do século. Ela vive até hoje. Em uma manhã de sábado no início de março, o neto Michel a apanha em casa e a leva para caminhar pelo Jardim des Plantes. A geada reluz fracamente, e Marie-Laure caminha arrastando os pés, com a ponta da bengala à sua frente, o cabelo fino repartido para um lado e as copas desfolhadas das árvores se fechando sobre eles, e ela imagina cardumes de caravelas portuguesas flutuando, lançando seus longos tentáculos atrás deles. No caminho de cascalho, poças congelaram, formando camadas de gelo. Sempre que encontra uma poça, ela para, se inclina e tenta levantar a placa fina sem parti-la. Como se levantasse uma lente até o olho. Depois, a pousa delicadamente de volta no lugar. O rapaz é paciente, agarrando o cotovelo da avó apenas quando ela parece precisar. Os dois chegam até o labirinto de cerca viva no canto noroeste dos jardins. O caminho que tomaram inicia um declive, virando sempre para a esquerda. Subir, fazer uma pausa, recuperar o fôlego. Subir novamente. Quando atingem o velho caramanchão de aço no ponto mais alto, ele a conduz até o banco estreito, e avó e neto se sentam. Não há mais ninguém ali, frio demais, cedo demais ou ambos. Ela escuta o vento se infiltrar por entre os arabescos do teto do caramanchão, e as paredes do labirinto se mantêm firmes em torno deles, o burburinho de Paris embaixo, o murmúrio sonolento de uma manhã de sábado. Você vai fazer 12 anos sábado que vem, não é, Michel? Finalmente. Está com pressa de chegar aos 12 anos? Mamãe diz que vou poder dirigir a bicicleta elétrica quando fizer 12 anos. Ah, ri Marie-Laure. A bicicleta elétrica. Por baixo de suas unhas, a geada cria bilhões de pequeninos diademas e coroas nas ripas do banco, uma trama de uma inacreditável complexidade. Michel se encosta nela e fica extremamente quieto. Apenas as mãos dele se movem. Pequenos cliques, botões sendo apertados. O que está jogando? Warlords. Você joga contra o seu computador? Contra o Jack. Onde está o Jack? A atenção do menino permanece no jogo. Não importa onde está o Jack, ele está dentro do jogo. Ela continua sentada, pressionando sua bengala contra o cascalho, e o menino clica os botões com um nervosismo espasmódico. Depois de um tempo, exclama o "ah", e o jogo produz diversos trinados se desintegrando. Você está bem? Ele me matou. A consciência retorna à voz de Michel, ele olha para cima de novo. Quer dizer, o Jack. Ele me matou. No jogo? É.
Mas sempre posso recomeçar. Por baixo deles, o vento varre a geada das árvores. Ela se concentra em sentir o sol tocar as costas de suas mãos. E na ternura do neto do lado dela. Mami? Tinha alguma coisa que você queria ganhar no seu aniversário de 12 anos? Tinha, sim. Um livro de Júlio Verne. O mesmo que a mamãe lê para mim? Você ganhou. Ganhei. De certa forma. Tinha uma porção de nomes complicados de peixe naquele livro. Ela ri. E corais e moluscos, também. Principalmente moluscos. Amanhã está bonita, não é, mami? Muito bonita. As pessoas passeiam pelos caminhos dos jardins, o vento canta hinos nas sebes, os grandes e antigos cedros na entrada do labirinto farfalham. Marie-Laure imagina as ondas eletromagnéticas viajando para dentro e para fora do aparelho de Michel, curvando ao redor, da mesma maneira como Etienne costumava descrever, só que agora cruzam o ar 1000 vezes mais e para todos os lados em comparação com a época em que viviam, talvez 1 milhão de vezes mais. Torrentes de conversas de texto, ondas de conversas por celular, de programas de televisão, de e-mail, amplas redes de fibras e fios entrelaçados acima e além da cidade, atravessando prédios, arqueando entre transmissores nos túneis de metrô, entre antenas no topo de prédios, a partir de postes de luz com transmissores de celular acoplados, comerciais do Carrefour e da Evian e de massas de torta pré-cozidas piscando no espaço e de volta à terra, vou chegar atrasado ou talvez seja melhor. Fazermos as reservas, traga os abacates o que foi que ele disse, 10 mil estou com saudades de você, 50 mil eu amo você, trocas de farpas, lembretes, atualizações de mercados, anúncios de joalherias, anúncios de café, anúncios de móveis voando invisivelmente sobre as regiões superpopulosas de Paris, sobre campos de batalha e túmulos, sobre as Ardennes, sobre o Reno, sobre a Bélgica e a Dinamarca, sobre as regiões demarcadas e sempre mutantes que chamamos de países. E será tão difícil acreditar que as almas possam viajar também por esses caminhos? Que o pai dela e Etienne e Madame Manek e o rapaz alemão chamado Werner Penig possam arremeter ao céu em bandos, como garças, como andorinhas do mar, como estorninhos. Que almas voem por aí, transparentes mas audíveis se você escutar com cuidado. Elas flutuam acima das chaminés, passam pelas calçadas, deslizam para dentro do seu casaco, da sua camisa, dos ossos do seu tórax e dos seus pulmões, atravessam para o outro lado, o ar como uma verdadeira biblioteca e o registro de todas as vidas já vividas, cada sentença proferida, cada palavra transmitida ainda reverberando,